Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Como é precioso louvar o nosso amado Senhor, né? Saber que hoje Ele está sentado no mais alto e elevado trono desse universo. Há um trono que rege absolutamente tudo nesse universo. E quando nós examinamos mais de perto aquele que está sentado nesse trono, nós vamos observar que há marcas nas suas santas mãos, marcas de amor, pregos que foram ali colocados em suas santas mãos. E os furos permanecem lá, como sinal do grande amor que Ele demonstrou por cada um de nós. Vitória, Felipe, vocês ganharão um corpo glorificado igual ao corpo de Cristo, mas só que não terá marcas, porque essas marcas são exclusivas, marcas do amor. Que Senhor é esse que nós temos, queridos irmãos? É a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós bendizemos, e é no nome dEle que nós nos reunimos. Ele que venceu a morte, Ele que venceu o pecado, Ele que venceu o mundo, Ele que venceu o diabo. Ele, por méritos, está sentado nesse sublime lugar, o trono. E no nome dEle estamos aqui reunidos nessa noite, desejosos que o Espírito Santo, que por Ele e pelo Pai nos foi enviado, que o Espírito Santo tome conta do nosso coração, desse ambiente, que a unção esteja sobre nós, esteja sobre a palavra, esteja sobre esse ambiente, para que saiamos daqui tocados por essa verdade, por essa palavra. Vamos orar, vamos buscar a face daquele que pode nos ajudar. Amado Senhor, por Tua infinita graça nós te pedimos, fala-nos por meio da Tua palavra. Nós temos a clareza, a convicção de que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que o Teu falar venha impactar a cada um de nós nessa noite. O que nós queremos é ser tocados, o que desejamos é ser transformados, o que ansiamos é sermos edificados nessa noite. Então, fala, pois o Teu povo te ouve. Em nome de Jesus, o Teu próprio nome, nós oramos. Amém. Como nosso irmão aqui anunciou, na parte introdutória, nós estamos hoje concluindo o nosso encargo, que tivemos aqui para estar tratando com os irmãos, que tem como título maior, os milagres de Jesus. Na verdade, somando com o de hoje, foram 8 encontros. Fizemos uma introdução e cada sessão nós tratamos de um destes sinais ou milagres que estamos discorrendo com os irmãos. E hoje nós vamos entrar então no 7º milagre, que é o capítulo 11 de João. Podem deixar aberto ali a Bíblia. É o capítulo 11 do Evangelho de João, que fala-nos da ressurreição de Lázaro. E antes mesmo de nós lermos aqui algumas porções, nós estamos diante daquilo que é o mais notável, o mais maravilhoso, o mais precioso, o mais grandioso sinal que nós temos registrado aqui nesse Evangelho, que fala-nos da ressurreição de Lázaro. Com toda certeza, irmãos, será impossível para nós tocarmos todos os detalhes que envolvem todo esse cenário que nós vamos estar olhando aqui. Então, o objetivo nosso aqui, o objetivo dos irmãos em compartilhar, é gerar um incentivo no coração de cada um de vocês, para que vocês avancem no próprio estudo pessoal, para que vocês ganhem mais revelação daquilo que está aqui nesta palavra tão maravilhosa. Mas estamos diante daquilo que é algo extremamente notável, como há pouco falei para vocês. Espero no Senhor que o Espírito Santo traga edificação no nosso espírito nessa noite, em todo o nosso ser. Vamos ler algumas porções e vamos avançar. Então, estamos no capítulo 11 do Evangelho de João. Nós não vamos ler todos os 46 versículos, seria extremamente oportuno, mas vamos pegar algumas porções e depois vamos procurar aí tocar naqueles assuntos que o Senhor tem trazido ao meu coração como uma carga maior. Então, vamos ler do versículo 1 a 14 inicialmente. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta.
Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo ao Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara a respeito da sua morte. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Do versículo 17 ao 25. Chegando Jesus, encontrou lá Lázaro já sepultado, e havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora de 32 e mais alguns versos à frente. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E versículo 36, então disseram os judeus: vede quanto o amava. Versículos 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Até aqui a leitura que nós temos para o momento. Lembrando que em todos os sinais, inclusive o objetivo que a própria palavra de Deus nos mostrou, que eles estão aqui registrados, é bem específico. Lá num texto que vocês já leram comigo, do capítulo 20 desse mesmo livro, versículos 30 e 31, lá está escrito assim: fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que, : Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus e Jesus é o Salvador. Os 3 objetivos pelos quais todos esses sinais, incluindo esse o de hoje, estão aqui registrados. Como disse anteriormente, numa das sessões anteriores,
Na realidade, são 8 os milagres que nós temos registrados no Evangelho de João. O 8º está depois da ressurreição. Vocês se lembram? Nós fizemos alguma menção dele quando tocamos na introdução desse livro. Ali, quando há aquela pesca maravilhosa, o Senhor Jesus, então, ele manda que os seus discípulos lançassem a rede. Haviam eles pescado a noite toda e nada pegaram, do lado direito. E nós temos o primeiro registro na história de que os peixes é que pescaram a rede. Foram 153 peixes que foram trazidos para fora. Então nós já havíamos considerado esse milagre com vocês quando nós fizemos a parte da introdutória de todo esse tempo que nós já estamos desfrutando. Tá? Então são 8. Mas conforme eu disse no capítulo 20, versículo 31, estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é, como eu falei, Messias, Filho de Deus e o Salvador. Esse é o objetivo final. Aí, quando nós estudamos no primeiro milagre, vocês se lembram, a água foi transformada em vinho, no capítulo 2 de João. No capítulo 4, lembra-se da cura do filho de um oficial do rei. Não foi isso? E só fazendo uma pequena menção desse segundo sinal, lembra-se que Jesus curou aquele filho do oficial que estava distante a 30 quilômetros dele. Ele estava em Cafarnaum, aquele que estava doente, e Jesus estava em Caná da Galileia. Então, vai, teu filho vive. Mas quando você vai no capítulo 5, no outro sinal, é a cura do paralítico. Ele está diante do paralítico e fala assim, levanta-te, toma o teu leito e anda. Foi assim que nós vimos? Aí no capítulo 6 nós estudamos 2 sinais. O primeiro foi a multiplicação dos pães e peixes. O que o Senhor Jesus fez ali? Ele estava provando tanto Filipe como André. Jesus muito bem sabia o que ele ia fazer com toda aquela multidão, que era impossível de ser alimentada através de recursos naturais, mas Jesus estava testando. Aí Filipe lhe colocou a mão na sua calculadora especial, fez os cálculos, e é impossível que tantos dinheiros sejam suficientes para comprarmos pães para atendê-los. André falou, olha, tem um menino aí que trouxe aqui 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para muitos? Mas aí nós percebemos que o pouco nosso nas mãos do Senhor é que pode ser transformado em bênçãos na vida dos outros. Lindo milagre que nós vimos ali. E se nesse mesmo capítulo, capítulo 6, nós estudamos aquele outro milagre, Jesus andando sobre as águas, por sobre o mar. Aí nós associamos, né, os outros evangelhos para que nesse mesmo milagre, ou sinal que está relatado no Evangelho de João capítulo 6, nós vimos que, com mais riqueza de detalhes, né, nós vimos também lá no livro de Mateus, que Pedro, então, daquela maneira como ele sempre age, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. E Jesus disse o quê? Uma única palavra, vem. E Pedro foi. Ele pisou nas águas, mas debaixo das águas havia o vem. Então o que sustentou Pedro foi uma palavra poderosa. Aí nós falamos da importância, do valor de nós cremos no absoluto, na palavra de Deus. E por fim, né, semana passada nós vimos a cura do cego de nascença. É algo que nos impressionou e impressiona muito. Porque aquele que havia morrido, né? Havia morrido o cego de nascença, o cego, ele tinha nascido cego de nascença. Eu li para o capítulo 11, joguei Lázaro na minha mente aqui. Cego de nascença. Mas o Senhor fez o quê? Fez uma obra maravilhosa, de cura perfeita, restaurando a plena visão àquele cego. Nós sabemos todo o transtorno que aconteceu daquele jovem no meio da religião. Nós vimos isso. E hoje, com a graça do Senhor, nós vamos olhar para este sinal aqui e aprendermos um pouco com a ajuda do Espírito Santo. Só para encerrar esse aspecto introdutório, que todos os sinais necessariamente são milagres, mas nem todos os milagres são sinais.
você vai achar mais de 30 milagres, né? São 35, 37 milagres registrados nos evangelhos. Mas nem todos são caracterizados como sinais. Mas estes sinais têm o objetivo específico de mostrar aqueles 3 aspectos sobre Jesus. Lembram? Messias, Filho de Deus e o Salvador. É a grande ensino para nós. Muito bem, a ressurreição de Lázaro torna-se para nós o clímax de todos os outros sinais, né? Verdadeiramente, ele é o enviado de Deus. Verdadeiramente, o Cristo é o enviado de Deus. Ele é o Deus encarnado e ele é o Salvador. Talvez você saiba ou não saiba, mas Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. Aquele a quem Deus ajuda. Um bonito significado. Jesus já havia, então, de fato, ele havia comprovado todo o seu poder, toda a sua autoridade, havia comprovado todo o seu senhorio, em todos esses outros sinais que acabamos de apontar anteriormente para vocês. Mas agora, o Senhor Jesus estaria diante de um sinal que realmente iria tocar profundamente a realidade de tudo aquilo que João quer que nós entendamos através desse registro aqui. Porque Jesus estaria frente a frente com o mais temível, o mais terrível, o mais maligno de todos os inimigos que o homem poderia ter, que é a própria morte. Jesus estaria então de frente agora diante desse quadro terrível. Há mais de 4.000 anos não havia páreo para esse terrível inimigo chamado morte. Por 4.000 anos, em todas as lutas que a morte entrou, ela reinou imperiosa. A morte sempre foi imbatível. Então seria um inimigo completamente diferente dos demais. É um inimigo extremamente poderoso. Mas então, o que nós temos diante dessa situação aqui? Nós temos um jovem galileu que morava em Nazaré, um pequeno jovem de mãos calejadas, andava no meio do pó de serra, serrava a tora, mas ali havia o que? Verdadeiramente o homem perfeito. Havia ali um homem perfeito. E Jesus então, esse carpinteiro de Nazaré, veio para enfrentar esse terrível mal chamado morte, esse terrível inimigo chamado morte. E nessa ocasião aqui, na realidade, o que nós vamos tocar é apenas um vislumbre, é uma pequena demonstração daquilo que o Senhor Jesus iria executar de modo perfeito, mais adiante, conforme nós vamos verificar. Nesse quadro aqui que nós estamos pontuando, nesse cenário, o que nós temos diante de nós? Jesus irá usar unicamente a sua voz para derrotar esse terrível inimigo. Ele vai usar a sua voz, com um movimento de voz, conforme nós lemos lá: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. 4 palavras. Lázaro, sai para fora. Então, ele disse essas palavras. E o que nós vimos diante desse quadro, diante dessa palavra, diante dessa voz de comando? A morte reverentemente recuou. A morte, ela deu um passo atrás. A morte não podia suportar esta palavra e ela foi obrigada a soltar o seu inquilino. A morte foi obrigada a abrir as garras que prendiam o seu inquilino chamado Lázaro. As garras da morte foram quebradas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Lázaro, sai para fora. É o que nós temos diante dos nossos olhos. Essa é uma mensagem extremamente gloriosa para nós, que nos enche de esperança, que toca os nossos corações. E esse sinal permite que nós vislumbremos aquilo que irá acontecer de modo definitivo. Daqui a pouco nós vamos tratar sobre esse assunto, onde verdadeiramente os túmulos serão abertos e serão soltos todos aqueles que estiveram cativos pelas garras da morte.
Então, o que nós estamos vendo nesse quadro aqui é apenas um vislumbre, uma pequena demonstração daquilo que o Senhor Jesus iria executar de modo pleno e cabal, quando ele então, num outro palco, ele iria enfrentar a morte definitivamente. Esse palco chama-se cruz. Daqui a pouco nós vamos verificar com mais detalhe esse assunto. Então, essa é uma mensagem extremamente gloriosa. É uma mensagem que nos enche de esperança. Jesus é o grande vencedor. E ele nos prova isso nessa circunstância aqui, quando ele ressuscita Lázaro dos mortos. Apenas com a sua palavra: Lázaro, vem para fora. Agora, vamos pegar alguns textos da palavra de Deus que eu chamo aqui de textos consoladores. Vocês vão entender, vou dizer o porquê. Voltem aí a Bíblia para o capítulo 6 desse mesmo evangelho. João capítulo 6. Vamos pegar inicialmente o versículo 39 e 40 e vamos observar com bastante cuidado o que está registrado aqui. Palavras do Senhor Jesus. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que textos preciosos que nós temos diante de nossos olhos. Versículo 44. Mesmo livro, João capítulo 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vejam que palavras consoladoras. Observe muito bem com cuidado. Aqui falam de pessoas regeneradas, que receberam e recebem uma promessa do próprio Senhor Jesus, que eles serão ressuscitados no último dia. Então, isso significa para nós o quê? Que a morte não tem a palavra final na vida, da história do ser humano. Para o cristão, a morte não é um banimento, é uma volta para casa. Então, a morte não tem mais poder sobre todos aqueles a quem, de fato, o Senhor deu o novo nascimento. Ainda que nós possamos experimentar um breve momento, fisicamente falando, mas nós ganharemos um corpo glorificado. Mas aqui no texto que vocês acabaram de ler comigo, prestaram muita atenção que estes regenerados receberam a promessa da própria boca do Senhor Jesus, que eles serão ressuscitados no último dia. E isso é uma palavra de consolo para nós. Tremendamente consoladoras são estas as palavras. Agora nós podemos, dentro daquilo que eu falei que eu ia tocar como assunto, onde então, de modo definitivo e pleno, o Senhor Jesus tratou com a morte. Eu já havia dito para vocês um novo palco chamado cruz. Nesse mesmo evangelho, capítulo 19, versículos 28 a 30. Olha que texto impressionante para nós. Jesus está pendurado no madeiro, nos seus últimos momentos, antes de render o Espírito. Então vamos lá, a partir do versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Aqui está o selo da vitória. Aqui está a demonstração plena de que Jesus tratou de modo absolutamente pleno com esse assunto chamado morte. Essa expressão aqui, está consumado, no grego é uma única palavra, tetelestai. Tetelestai, tudo está consumado.
Se você for pesquisar, talvez você já tenha feito isso, quando você vai buscar o significado dessa palavra e em que sentido ela pode ser aplicada, você vai entender a força dessa palavra e o porquê o Senhor Jesus usou ela. 3 situações a mais, mas 3 situações que eu diria para vocês aqui. Então, dentro daquele contexto cultural, quando um servo terminava todos os seus serviços, todos os seus afazeres na casa do seu amo, do seu senhor, não havia mais absolutamente nada a ser feito. Ele chegava diante do seu amo, do seu senhor, e falava: tetelestai, tudo está pronto, tudo está consumado. Era utilizado nesse sentido. Um segundo aspecto que era utilizada essa palavra no original, tetelestai, era quando encerrava-se um espetáculo. Havia um show e havia quadros, e esses quadros iam modificando até que a última apresentação acontecia. Quando terminou a sessão, vinha o diretor daquela peça e dizia para o público: tetelestai, fechava as cortinas. Ou seja, não tinha mais nada a fazer, já teve um movimento de A a Z, tudo estava pronto. E por fim, escolhi também esse aspecto da utilização dessa palavra, quando você, então, era um devedor, você devia um montante para uma determinada pessoa, e quando você conseguiu saldar o último aspecto, o último recibo que envolvia a sua dívida, você pagou e você recebeu aquele recibo que estava na mão do credor, você rasgava e dizia: tetelestai, tudo está consumado. Então, diante desses exemplos, nós percebemos um pouquinho daquilo que aconteceu na cruz. Ou seja, quando Jesus disse essas palavras aqui, está consumado, é porque absolutamente tudo foi tratado. Tudo foi absolutamente tratado aqui. E aqui é uma observação que já foi feita por outros irmãos, eu gostaria de lembrá-la, essa observação para vocês. Observe a palavra final, as letras finais aqui do versículo 30. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vejam só. Então Jesus está naqueles últimos momentos antes dele render o Espírito. Para nós, quando uma pessoa morre, o Espírito sai, a cabeça cai, não é isso? Se o Espírito sai, a pessoa cai. Porque o Espírito sai. Mas vocês percebem aqui que não acontece isto? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre e o foi Senhor em todos os aspectos, inclusive nesse momento aqui. Não foi o Espírito que saiu de Jesus. Ele inclina a cabeça reverentemente diante do seu Pai e rende o Espírito, mostrando que ele tinha e tem a absoluta soberania sobre tudo e sobre todos. Aqui ele, então, derrotou a morte pela sua morte. Então esse é o quadro, onde Jesus, de modo definitivo, ele trata com esse último inimigo, como a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser vencido é a morte. É verdade, de modo pleno e cabal, ela foi vencida na cruz, mas nós experimentaremos a plena vitória quando ganharmos um corpo glorificado igual ao corpo de Cristo. Mas aqui vocês viram, nessa colocação, como que a morte foi derrotada. Ela foi derrotada na cruz em Cristo Jesus. Ele pôs fim à morte. Ele matou a morte com a sua morte. Uma coisa importante, não foi a morte que entrou em Jesus, foi Jesus que entrou na morte. Agora, qual é a grande prova? Como nós podemos provar isso que aqui estamos afirmando para vocês? Vamos sair de João, vamos para Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. Nos mostra aqui a grande prova de que aquelas palavras, ou aquela palavra tetelestai, de fato, foram absolutamente soberanas e as palavras alcançaram aquilo que o Senhor Jesus desejava. É a partir do versículo 1 mesmo, em Lucas 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado.
e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, elas lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ressuscitou. Há um túmulo vazio, queridos irmãos. Aqui está a grande prova, a excelente notícia de que aquelas palavras faladas pelo Senhor Jesus na cruz, tudo está consumado, de fato foram comprovadas. Nós somos um povo que tem esperança. Nós somos um povo que tem um Senhor que venceu a morte. O túmulo está vazio. Então aqui está a grande prova para nós. A grande prova, nós temos um Senhor. E é exatamente nesse contexto, né, quando o Senhor Jesus sai do sepulcro, que eu estava dizendo aqui que de fato, e ele traz sobre o seu santo corpo as marcas. Lembre-se, diante de Tomé, Tomé, toca no meu lado, veja os furos das minhas mãos. E isso ele carregará pela eternidade, em gesto de amor, por todos nós, pelo Caio, pelo Wagner, pela Silvani, por todos nós, em gesto de amor. Então aqui está. Então, quando a gente vai somando o que estamos falando aqui, esse cenário todo que envolve a ressurreição de Lázaro, nos mostra com clareza que Jesus nos dá um vislumbre daquilo que ele tratou na cruz de modo cabal. Ele retira Lázaro daquelas condições pelo seu poder de palavra. Lázaro sai para fora. Mas aqui ele trata de modo definitivo. Definitivo, de uma vez por todas, a morte não tem mais o poder. Acabou toda a ação maligna da morte sobre a humanidade. Aquela que tinha uma experiência de vitória sequencial por 4.000 anos, encontrou um galileu, encontrou um homem chamado Jesus, e ali ela foi plenamente derrotada. Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós temos, o que eu falei para vocês, mensagens consoladoras. Lemos vários versículos ali do capítulo 6 do Evangelho de João. Vimos agora onde, de modo definitivo, o Senhor Jesus tratou com a morte, foi na cruz. Vimos também a grande prova de que aquelas palavras, de fato, elas foram comprovadas, a ressurreição de Jesus, o túmulo está vazio. Agora vamos ver a maravilhosa promessa para nós. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, nós temos uma linda promessa para nós. A partir do versículo 51. 1 Coríntios 15, 51 em diante. A palavra de Deus diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Botem a página um pouquinho, se aqui você tem uma Bíblia semelhante à minha. Mas olha que interessante aqui. Olha que interessante. O apóstolo Paulo está nos remetendo ao que o Senhor Jesus falou lá no capítulo 6. Todo aquele que crê e confessar nele
vai morrer, mas ele será ressuscitado no último dia. E aqui nós estamos lendo, pelas palavras do apóstolo Paulo, que no momento, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Está falando do arrebatamento, está falando de que haverá uma ressurreição e um arrebatamento. No momento, num abrir e fechar de olhos, o ressoar de qual trombeta? Da última trombeta, ou a trombeta de Deus, ou a sétima trombeta. A trombeta soará e os mortos em Cristo, né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Esses mortos são aqueles que Jesus falou lá também, que ressuscitariam no último dia, tá? Porque é necessário que esse corpo seja revestido de corruptibilidade e o nosso corpo mortal se revista de imortalidade. Claro para nós. Depois vocês pegam juntamente com 1 Tessalonicenses 4, vocês vão ter o mesmo quadro. Então nós temos aqui essa promessa maravilhosa, essa maravilhosa promessa de que nós ganharemos um corpo glorificado igual ao corpo de Cristo. A Bíblia fala que os mortos em Cristo Jesus, e eles serão tirados da sua situação, ganharão corpos glorificados. E instantaneamente, nós os vivos, se aqui estivermos, seremos transformados. E juntamente com esses, nós encontraremos o Senhor nos ares. No último dia, que é o dia da ressurreição, conforme nós estamos vendo aqui. E qual foi o dia da ressurreição? Quando soou a trombeta. Que trombeta? A última, ou a trombeta de Deus? Não é claro para nós? Pelo menos ao meu coração é claro. Então aqui há uma promessa maravilhosa. São palavras consoladoras para nós, que nós seremos arrebatados pelo Senhor. Agora, vamos para Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18, para verificarmos Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Para mostrar aqui quem é que comanda, quem é que está no governo de todas as coisas. Apocalipse 1, versículo 17 e 18. Olha só. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, porque eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui está, mostrando-nos quem está no comando de tudo: o Senhor Jesus Cristo. Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele está no comando. Absolutamente. Então há alguém sentado nesse trono, um homem sentado nesse trono, chamado Jesus Cristo, e ele está governando absolutamente todas as coisas. Que precioso isso é para nós. Então, quando a gente olha para a experiência, no caso de Lázaro, nós somos remetidos a, vamos dizer assim, essa vitória maior que Cristo alcançou por nós, naquela cruz. Fica claro para nós. Dentro do cenário que focamos um pouquinho nossa atenção, Jesus usou a sua voz, o seu poder de fala. Lázaro, sai para fora. E ele saiu, ele obedeceu. E se nós queremos enriquecer um pouco mais, imaginem só, de 4 dias ele estava sepultado ali, já cheirava mal. Então, aí é um pensamento meu, lógico, não temos um registro aqui. Mas quando sai Lázaro para fora, acho que não ficou um cheiro sequer da morte, porque a morte ela tem que recuar com todas as suas garras. O apodrecimento, do cheiro, de tudo aquilo que envolve. Então sai um homem apenas como um charuto, porque estava embrulhado. Porque Jesus fala: desatai-o e deixai-o ir. Mas não havia cheiro de morte. Não havia cheiro de morte. Nada, absolutamente nada, porque a morte precisa recuar diante da soberana palavra do Senhor. Voltem para João capítulo 11, por favor. João capítulo 11, onde tem o cenário maior que nós estamos considerando.
Este sinal que nós estamos estudando, então, que é a ressurreição de Lázaro, além de nos mostrar essa autoridade absoluta do Senhor Jesus, como Filho de Deus, como aquele que tem autoridade sobre a morte, pelo poder da sua palavra, também nos ensina e nos mostra a respeito da sua perfeita humanidade. É o que nós vamos tocar aqui, alguns versículos, a perfeita humanidade do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 11 nós já lemos, mas vale a pena do versículo 3 ao 5, olhando na perspectiva humana do Senhor Jesus. Repetindo, João 11, 3 a 5. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, sua irmã, que é Maria, e a Lázaro. Mostra-nos o coração de afetividade humano do Senhor Jesus, como ele tinha empatia com os seus, ele tinha afeição, ele se preocupava, ele não era uma pessoa que era isenta de sentimentos. Para quem foi do meu tempo, talvez o Abílio aqui, ele vai lembrar daquele filme Guerra nas Estrelas, Dr. Spock, lembra, né? Aquele personagem significava o quê? Ele não tinha sentimentos. Todo o papel dele não tinha sentimentos. Então não é Jesus tinha absolutamente sentimentos. Ele tinha. Jesus era verdadeiramente homem. Para que nós entendamos e guardemos isso no coração. Jesus é a única pessoa que quando nasceu já existia. Jesus não passou a existir quando ele veio do ventre de Maria. Jesus, a pessoa já existia. Então Jesus, uma pessoa real, que tinha uma natureza divina. Quando ele nasce do ventre de Maria, ele continua a mesma pessoa, com a mesma natureza divina, só que ele ganha uma natureza humana. Então Jesus é uma pessoa com duas naturezas, uma divina e uma humana. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E como homem que o era, verdadeiramente, ele tinha emoções, ele tinha afeição, ele tinha sentimentos. Ele tinha. E foi o que ele demonstrou para essa família que ele tanto amava ali em Betânia. Veja o versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Vou mais um pouquinho adiante. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Aqui está. Novamente, uma fração de textos desses cenário que mostra-nos a humanidade perfeita de Jesus. E é interessante que a palavra agitou-se, que aparece na minha versão, é uma palavra muito impressionante. Significa falar de modo, com indignação. É como, lá você vai pegar no original, Jesus bufou, ele comoveu-se internamente, ele inquietou-se profundamente diante daquela situação. Então Jesus, ele tinha sentimentos, era um homem verdadeiramente homem. Então quando você chega diante do Senhor Jesus para falar das suas lutas, das suas batalhas, da sua angústia, da sua depressão, das suas batalhas, Jesus sabe e vai dizer para você, eu sei o que você está passando. E eu posso te socorrer. Eu sei. Jesus, a Bíblia fala assim que ele entristeceu-se profundamente até a morte, quando ele estava naquela angústia de Getsemane. Então ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é ser abandonado, porque ele foi abandonado pelo seu pai, não porque ele
merecia ser abandonado, é por causa dos meus pecados que foram colocados sobre ele. Então ele foi abandonado. Então Jesus sabe o que é ser abandonado. Por isso que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus sabe perfeitamente o que é abandonado. Aí o versículo menor que nós temos na Bíblia: Jesus chorou. Semana passada eu falei que ia fazer a menção rápida e fiz, e hoje eu confirmo com vocês. Essa palavra chorou aqui, ela é exclusiva para Jesus. Ela é específica aqui. É só aplicada a esta situação. Jesus chorou. Então, é lógico que nós entendemos que havia uma ligação, como eu estou falando até agora, de afetividade com Marta, com Maria e com Lázaro. Sim, mas Jesus, de fato, ele chorou, não só pelo seu amigo, mas é de ver tanto sofrimento que o pecado trouxe à humanidade. Jesus agitou-se no seu espírito de ver exatamente aquilo que o pecado trouxe à criação que havia sido feita por ele com tanto amor. Trouxe dor, sofrimento, desespero, angústia, pecado, orgulho. Então Jesus, diante daquele quadro, vendo Maria chorar, então ele foi tomado por esses sentimentos de agitação, de angústia interior. E ele então chora dessa forma, lógico, pelo seu amigo, mas também ele chora, olhando, vislumbrando o porquê de toda aquela circunstância. Deus, quando criou o homem, ele não criou o homem para que o homem experimentasse a morte. Então nós estamos diante desse quadro. Então, Jesus, demonstrando esse tipo de sentimento, mostra exatamente a perfeição da sua humanidade. Mas há uma outra lição que a gente pode aprender desse cenário aqui, que tempo e modo pertencem a Deus. Tempo e modo pertencem a Deus. Vamos pegar versículo 6. Novamente, estamos João capítulo 11, versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. 2 dias. 2 dias. Faz um parênteses aqui. Lembre-se do segundo sinal que nós estudamos, a cura do filho de um oficial do rei. Jesus não curou ele de longe, 30 quilômetros. Vai, teu filho vive. Por que será que não foi dessa forma aqui? Não é? Não é uma boa pergunta? Não é? Mas aqui tem um quadro maravilhoso. Tempo e modo pertence ao Senhor. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão? Versículo 32, é a mesma fala agora por Maria. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Uau! E nós sabemos que Jesus não atrasa e não adianta. Jesus é pontual, no seu kairós. Mas não é assim com a nossa vida? Tempo e modo pertence a Deus. Ai, quantas coisas eu queria e desejo que o Senhor rapidamente trabalhe. Mas não é assim que acontece, não é verdade? Ou só eu que passo por isso? Nós desejamos tantas coisas, e nós sabemos que estamos diante do Todo-Poderoso, que manda uma palavra e cura, que chama um morto e o morto sai do seu sepulcro, que multiplica pão, que dá poder para você andar em cima das águas, que faz flutuar machado. Nós estamos diante de um Deus poderoso. Fala: Senhor, tempo e modo pertencem a Deus. Nós nunca teremos todas as respostas, mas o fato é que nós devemos nos curvar ante ao kairós, porque o kairós, né, há o cronos, que é o nosso tempo, né, marcado pelos minutos, e há o kairós de Deus, que é a plenitude. Jesus veio na plenitude dos tempos, não no cronos do homem. É quando ele tinha que ver. Ele poderia ter vindo no século 21, mas ele veio lá atrás. Tempo e modo pertencem ao Senhor. Ele sempre agirá na hora adequada, e o resultado sempre será
A glória de Deus. A glória de Deus. E é muito doloroso para nós. Muitas vezes é doloroso para nós. Não é verdade? Você está clamando para o Senhor. Senhor, porque tardas em me ouvir. Porque o Senhor tarda em me socorrer, Senhor. Apressa-te, Senhor. Não é assim que a gente ora? Eu também oro assim. E devemos continuar. E o céu faz um silêncio. E nós devemos colocar a boca no pó e falar: Senhor, tempo e modo pertencem a Ti. É inimaginável pensar que se Jesus estivesse em Betânia, Lázaro morrendo. É impossível, não dá para acreditar nisso. Mas olha, impressionantemente o que está escrito aqui, versículos 14 e 15. Então Jesus disse claramente aos seus discípulos: Lázaro morreu. E por vossa causa eu me alegro. Mas como assim, Senhor? O Senhor vai se alegrar? Que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com ele. Ele se alegrou por não estar lá. É um paradoxo. Isso chama-se paradoxo na palavra de Deus. Então, depois de todo esse quadro, nós temos Marta chorando, nós temos Maria chorando, nós temos pessoas que estão à volta, que amavam aquela família, estavam chorando. Chorando. Mas aí, a questão é, se Jesus, como disse, estivesse lá, não teria nada desse cenário. Mas Jesus não estava. Mas, por alguma razão, e outros movimentos aqui, o Senhor Jesus falou a respeito da glória. A respeito da glória. Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O que você escolheria? A glória para que o Filho de Deus fosse glorificado ou imediatamente você ser atendido? Esse é o ponto. Penso que Marta e Maria iriam dizer: Senhor, foi muito difícil, mas louvado seja o teu nome. Tudo é para a glória do Senhor. Você está passando por lutas, por tribulações, por batalhas. Tempo e modo pertencem ao Senhor. Essa é a realidade. O Senhor exercita a nossa fraca fé para que ela possa se movimentar e nós então avançarmos. Tudo será sempre para que o nome de Deus seja glorificado. É muito dolorido, mas Ele é perfeito. Ele é perfeito. Nós nunca podemos duvidar disso. Eu sei que talvez você conheça pessoas que se frustraram com Deus. Talvez oraram e não foram ouvidos. E de repente, mas esse Deus aí, que Deus é esse que clamo e nós nos frustramos? Não podemos deixar de lado. Nosso irmão, quando encerrou a reunião da manhã aqui, ele disse: nós não podemos perder de vista uma palavra chamada perseverança. Perseverança é jamais desistir, mesmo que tudo estiver o contrário. Isso é o significado de perseverança. Jamais desista, mesmo que tudo estiver acontecendo o contrário dos seus objetivos. Isso é perseverança. Tempo e modo pertencem ao Senhor. É para a glória de Deus. Versículo 40, ele vai reforçar diante de Marta. Respondeu-lhe Jesus: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Imaginem só todo esse cenário contemplado por nós. Que algo maravilhoso temos diante dos nossos olhos. Fazendo apenas uma partezinha, quando o nosso irmão Abílio fez a introdução aqui, ele falou a respeito de um livreto das Betânias Verdadeiras, que na vontade do Senhor vamos estar tocando. Não vamos estudar o livro propriamente dito, mas vamos pegar o conteúdo ali, porque Betânia nada mais é do que
aquele ambiente que gera alegria no coração do Senhor, onde ele é recebido, onde ele é acolhido, onde as pessoas ouvem ele, onde as pessoas se prostram para adorá-lo, onde há testemunho de ressurreição, onde há amor, onde há comunhão. Tudo isso é Betânia, é a grande e maravilhosa realidade daquilo que o Senhor busca no meio das suas assembleias, das suas igrejas. Betânias, lugar do acolhimento. E aqui nós estamos dentro de um quadro que é Betânia. E Lázaro, então, depois nós não vamos entrar nesse ponto agora, mas no capítulo 12 fala-nos naquele banquete maravilhoso que acontecia lá em Betânia. E Lázaro estava presente. Lá nós temos Marta realmente servindo o Senhor, nós temos Maria adorando o Senhor, nós temos Lázaro como testemunho claro de uma vida de ressurreição. Tudo isso é Betânia. Mas nós temos perigos em Betânia. Nós temos perigos em Betânia. Nós temos pessoas que falam assim, mas esse dinheiro não poderia, esse perfume não poderia ser vendido por mais de 300 denários. Tudo isso é Betânia. Mas fecha-se o parêntese aqui. Então nós estamos diante de um quadro maravilhoso. Então, vemos a perfeita humanidade, como nós vimos anteriormente, a perfeita divindade dele, a sua perfeita humanidade. Tempo e modo pertencem a ele. Ou seja, aquela casa de luto, com a presença do Senhor, é transformada em casa de alegria. Casa de alegria. Agora, mais alguns poucos detalhes. Lição para nós. Qual é a grande lição para nós? Há uma lição maravilhosa aqui que eu quero que você guarde no seu coração. Qual é? As provações entram nas casas, mesmo naquelas onde o Senhor é cultuado e amado. O fim é para que o nome do Senhor seja glorificado. As provações entram naquelas casas, mesmo naquelas casas onde o Senhor é amado, é cultuado, é adorado. Estamos em provação? Essa é a ideia. Nós não estamos isentos. O Senhor permitiu, verdadeiramente Ele permitiu que aquela provação se estendesse por aquele período. No caso, como nós nos reportamos agora, estendeu. Tempo e modo pertence a Ele. E aquela família, em meio àquela dor, experimentou algo glorioso. Algo que marcou profundamente a experiência daquela família e o próprio testemunho daquela família, que é a figura de Betânia, a figura de uma assembleia que o Senhor é honrado. O selo absoluto do poder do Senhor e o registro de um precioso testemunho para nós de fato, quando nós nos rendemos ao tempo e modo do Senhor. Quando as coisas são colocadas diante dos seus cuidados. Queridos irmãos e irmãs, nossos corações precisam ser banhados pela luz da presença do Senhor. E assim nós reagiremos adequadamente. Então, Lucimar, as provações fazem parte daquelas famílias que amam e adoram o Senhor. Estamos em tribulações, então é assim. Mas nós temos uma promessa gloriosa. Nós temos uma promessa gloriosa. Que o nosso amado Senhor, Ele venceu tudo. Ele venceu o último inimigo chamado morte, lá naquela cruz. E nós temos aquela gloriosa promessa, que ao soar da última trombeta, aqueles mortos que dormiram no Senhor, que Jesus mesmo prometeu que os ressuscitaria no último dia, ouvirão. E os mortos em Cristo, eles sairão dos túmulos, ganharão corpos glorificados, e nós os vivos seremos transformados num piscar de olhos, e juntos seremos elevados aos céus para o encontro do Senhor. Essa é a grande promessa. Que Senhor glorioso é esse?
As lágrimas daquela família em Betânia foram transformadas em joias de alto valor para o Senhor, de uma adoração. Eles tocaram o Deus Todo-Poderoso. Não tocaram apenas num homem com poder que pode curar enfermidades, mas eles tocaram num homem todo-poderoso, que tem autoridade sobre a morte. E aquela família pôde experimentar a glória de Deus no seu meio. Então, estamos passando por tribulação? Senhor, ajuda-nos a nos manter firmes na nossa jornada. Ajuda-nos a perseverar, Senhor. Ajuda-nos a avançar. Quero concluir dizendo e falando para vocês a respeito de uma experiência de Maria, que é irmã de Marta, onde verdadeiramente ela sempre se colocou no lugar mais alto desse universo, no topo do mundo. Olha aqui, por favor, no capítulo 11, onde nós estamos, a partir do versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, o que ela fez? Lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Lançou-se-lhes aos pés. Aos pés. As 3 vezes que a Bíblia menciona Maria nos evangelhos, as 3 vezes ela está aos pés do Senhor. Ela está no topo do universo, no topo do mundo. É exatamente nessa posição que nós conseguimos discernir a voz do nosso amado Senhor. Ele vai levantar suas mãos, ele vai olhar para nós e vai dizer: eu estou no controle. Eu estou no controle. Ele está no comando. Meu irmão, minha irmã, entregue essa aflição nas mãos dele. Se ele é o Deus Todo-Poderoso, que tudo isso ele fez, o que é a sua luta, por mais que tenha trazido batalha ao seu coração, que seja maior que isso? Não é. Então, Senhor, eu coloco essa minha aflição nas tuas mãos. Eu espero inteiramente em ti, na tua graça. Eu busco a tua face, Senhor. Ajuda-me, Senhor. E nós podemos louvar o Senhor, sabe por quê? O túmulo está vazio. Nós temos um Senhor assentado no mais alto, elevado trono desse universo. Então ficam aqui essas pequenas lições para nós aqui, para nós nos focarmos. E grande encorajamento para que vocês leiam, lógico, e vocês vão cavar e vão ter muitas pedras preciosas aqui. E que possivelmente eu não vou enxergar, eu vou querer que você fale para mim: Thomas, olha a pérola que eu achei aqui, divida comigo. E vocês vão me edificar. Então, que o Senhor nos ajude, que esses 7 sinais, de fato, eles possam ter trazido e possa trazer a nós, sabe, um coração confiante naquele Senhor que nós tanto amamos. Tanto amamos. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus e Ele é o nosso Salvador. Que o Senhor abençoe a cada irmão, a sua palavra em nossos corações. Damos-te graças, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus bom. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é perfeita. Obrigado porque a morte recuou ante ao Teu falar. Mas a morte, ela foi destruída mediante a Tua obra na cruz, Senhor. Obrigado pelo tetelestai, por aquilo que o Senhor falou, está consumado. Mas nós temos um Senhor glorioso, que está assentado no mais alto, elevado trono desse universo. Obrigado, Senhor, pela promessa que ganharemos corpos glorificados igual ao Teu. Obrigado, Senhor, por essa gloriosa promessa. Obrigado, Senhor, porque Tu tens tempo e modo para agir nas nossas provações. O Senhor não se atrasa e o Senhor não se adianta. O Senhor chega na Tua hora, Senhor, no Teu kairós. Nós Te damos muitas graças. Dá-nos espírito de perseverança na nossa jornada. Ajuda-nos por Tua graça, Senhor. Encomendo a Tua palavra às Tuas próprias mãos, Teus cuidados, que essas palavras cheguem aos nossos corações e produzam aqueles frutos que Tu desejas, a 100, a 60 e a 30 por 1, para a glória do Teu próprio nome. Amém, Senhor.
Deus abençoe a todos, irmãos. Uma boa semana.